falar sobre um tema muito importante para o varejo. Hoje, nosso assunto é gestão por categoria. E de que forma a Easy pode te ajudar a gerenciar melhor toda essa complexidade de produtos no varejo por meio da estrutura de categorias. São informações de extrema relevância, pois com isso você vai poder dar foco e principalmente manter uma parceria rentável e duradoura com os nossos fornecedores. Esse processo se chama JBP, que é uma forma de reunião e de desenvolvimento de negócio com a indústria, onde você, varejista, vai conseguir manter um plano de médio e longo prazo de desenvolvimento das categorias. Só que para isso você precisa ter a informação necessária para que possa saber de fato qual a situação, em que momento aquele fornecedor, aquela indústria está com relação à categoria e com relação ao total do desempenho da loja. É nesse momento que a informação da Easy vai te ajudar demais. E você vai ver agora um exemplo prático de como você pode olhar esses principais indicadores no momento, por exemplo, de uma reunião com a indústria, quando você estiver de frente com o fornecedor. É muito simples e esse é um dos grandes desafios. Como você ter acesso a um número real, a um número exato, no momento certo da negociação e de forma prática. Porque, via de regra, muitas vezes é difícil e complexo você preparar um material para uma reunião de JBP. Só que essa facilidade que a Easy dá para você permite com que você esteja sempre à frente ou sempre pronto para uma determinada argumentação com o seu fornecedor. Vamos dar uma olhada agora nesse exemplo prático. Então vamos ver na prática como a Easy pode te ajudar na gestão por categoria. Primeiro definir aqui o primeiro semestre desse ano, então peguei de janeiro até o último dia de julho e defini um grupo, uma categoria que aqui no caso do exemplo é a 1775. Então o primeiro ponto é que eu já sei quanto que ela vendeu nesse semestre, 40 milhões de venda. E eu sei que ela representou 11,37% de toda a venda realizada na empresa durante esse período. Olha que informação interessante. Já em termos de quantidade, ela representou 2,39%. Então eu já vejo aqui uma bela oportunidade de aumentar a quantidade, tá? Porque você vê que ela está bem abaixo da participação de venda. E aí a gente tem aqui uma informação muito importante que é a margem dessa categoria. Então aqui a gente já sabe exatamente quanto que é a participação de venda dela, em quantidade, em valor e a margem. A partir daí a gente vê a distribuição dessa categoria no perfil de venda por loja. Isso também tem uma utilidade muito grande para desenvolver um JBP com a indústria, quais lojas a gente deve priorizar. E aí, claro, dentro dessa categoria, qual é a participação dos fornecedores que a gente tem. Então, especificamente nessa, eu tenho a categoria, a venda dela é feita por 5 fornecedores, 5 fornecedores, sendo que um praticamente, que é o fornecedor 3637, domina quase que todo o faturamento dessa categoria. Então já é uma forma diferente, uma nova abordagem de conversar com esse tipo de fornecedor, cada um com a sua relevância aí dentro da negociação. A partir daí a gente desce aqui para uma visão loja, e muito importante porque ele já te dá a tendência dessa categoria ao longo do ano. Eu já sei se essa categoria é uma categoria que tende a aumentar a venda, tende a perder venda, e também isso tem uma diferença muito legal na hora da abordagem do plano de gestão de categoria. A mesma visão eu tenho para a margem também eu consigo ver ela trabalhando mês a mês, tanto em valor quanto em percentual. Então eu sei que essa categoria, por exemplo, ela vem ganhando margem em percentual e em valor nos últimos meses. Tá? Tenho também uma visão de preço médio dessa categoria, que é em R$31 por ticket, que eu tenho de preço médio, e também sei quantas unidades em média eu vendo por ticket dessa categoria, que é o meu PA, preço por atendimento, porção por atendimento. E por último, a gente acaba vendo aqui qual que é a relação dessa categoria dia a dia no mês, quanto que eu vendo todos os dias no mês, até para eu saber quais dias da semana essa categoria tem relevância para o meu negócio, aonde eu vou investir nela, qual o papel dessa categoria na composição da venda ao longo dos dias da semana e mais, qual que é a faixa horária do dia em que eu tenho que estar com ela operacionalmente
bem preparada, abastecida, precificada. Qual o momento em que eu não posso errar na venda dessa categoria? O que a gente conclui aqui é que na faixa horária das 10, 11 da manhã, junto com 18 e 19 horas, são os horários do dia em que eu mais vendo os produtos desta categoria e é onde de fato as coisas têm que estar acontecendo. Tem aquela visão por fornecedor estratificada numa tabela e muito importante é a gente entender qual que é o papel de cada produto dentro dessa categoria. Então aqui a gente já consegue ver qual que é a margem, qual é o produto que mais vende dentro dessa categoria, a margem que ele tem, né, o markup atual que ele usa, enfim. É uma informação muito completa e essencial para a gente poder fazer gestão de categoria. A plataforma Easy contribui muito para isso. E agora, viu como ficou muito mais prático e fácil você ter acesso a essa quantidade de informação necessária para o desenvolvimento de uma parceria com a sua indústria, com o seu fornecedor? Esse plano de negócio construído em conjunto é muito mais fácil de ser elaborado quando você tem esse nível de informação no momento certo da negociação. Tudo isso objetivando a melhoria da sua venda, a melhoria da sua margem e, claro, uma parceria onde as duas partes vão ganhar com uma melhoria da margem de contribuição para o negócio. Eu desejo que você faça uma organização para esse tipo de reunião. Convide previamente a indústria, faça planejamento olhando o ano seguinte, ou o semestre seguinte, ou o trimestre seguinte, mas sempre melhorando com o olho no benefício futuro que a negociação de hoje e as decisões de agora vão trazer para você. Então é isso. Até a próxima, aproveite muito essa informação e já planeje desde agora o seu próximo JBP.